Samuel capítulo 11 traz um contexto que a gente conhece muito, né? E esse contexto traz Davi e Betseba. O texto diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu peço para que você grife isso: porém, Davi ficou. Porém, Davi ficou. A gente conhece esse contexto, né? Esse tempo aqui, Davi já tinha passado por algumas vitórias e derrotas. Davi já conhece a Deus. Davi passa por algumas conquistas, mas também prova de algumas derrotas. Aqui, neste momento, Davi já tem uma maturidade para escolher o seu caminho, mas ele decide ficar. Eu quero dizer para você que não é pecado ficar em Jerusalém, não é errado ficar. O momento que ele se sente confortável ao ponto de não ser necessário guerrear foi o momento de mais perigo e que tira ele da presença e de uma queda ministerial. O que eu quero dizer para você é que não é errado ficar, porque vai ter momentos em que vão ter situações ao seu redor, vão ter pessoas para te ajudar, vão ter pessoas para guerrear por você, e aí você não é necessário mais ir. Por exemplo, nessa situação aqui, Davi pode ter olhado para a situação e visto que ele poderia ficar, né? Outras situações, outras guerras, ele deveria ir. Ele teria que ir. A presença de Davi era de extrema necessidade. Era necessário Davi estar ali, porque se Davi não estivesse ali, a guerra não iria acontecer. Ele como líder, ele como uma autoridade. Só que nessa ocasião aqui, depois de caminhar, depois de uma maturidade, depois de um certo caminho, o que vai acontecer com Davi? Ele olha para a situação e vê que ele pode ficar. Entende? Ele pode ficar. Ele pode ter o seu momento de descanso. Ele pode mandar alguém fazer por ele aquilo que ele deveria fazer. Ele pode comissionar alguém para aquilo que ele deveria fazer. Ele pode confiar a alguém um posto. E existem momentos que você vai poder. Existem momentos que você poderá fazer isso para o descanso, para o período de oração, para um propósito específico. Existem momentos que você pode ficar. Isso não é errado. Só que a gente precisa ter cuidado, porque o momento, talvez o momento de ficar, seja o momento mais perigoso para alguém. Porque esse ficou para Davi foi o momento mais perigoso para Davi. E se ele soubesse que era melhor para ele ter ido, ele não teria ficado. Se ele soubesse que era melhor para ele ter estado na guerra, mesmo tendo gente comissionado para fazer o que ele deveria fazer, era melhor ter ido. Davi era melhor ter ido. Era melhor deixar o descanso para depois, se ele soubesse que isso seria um perigo para a vida ministerial, para a vida dele com Deus. O ponto que Davi chegou aqui, de olhar e dizer, eu posso ficar, é aquele ponto que a gente acha que chegou, aquele ponto que a gente acha que tá bom,
aquele ponto que a gente acha confortável. Talvez você olhe e diga: por hoje tá bom assim, hoje eu posso ficar, hoje eu posso estabelecer desse jeito, hoje eu posso fazer assim, eu cheguei. Mas eu quero dizer para você que ponto de chegada não é ponto de parada. Esse ponto de chegada aí, Davi, você precisa entender que o fato de você olhar ao seu redor e ver pessoas hoje capacitadas para te ajudar, isso é preparação para a próxima fase. Não é ainda ponto de chegada. Não é ainda seu ponto de chegada ao ponto de você poder ficar, descansar e ainda ter tempo para distração. E quando eu fico e tenho tempo para distração, eu caio nas armadilhas do diabo. Entenda, não é tempo, porque eu ainda não cheguei. Tá melhor do que ontem. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus é assim. Deserto não é para sempre. Gigantes não ficam de pé para todo sempre. Não. Eles se levantam, mas eles caem. O gigante já se levantou, Davi, mas já caiu. O deserto, você já enfrentou, Davi, o deserto já passou. Tá melhor do que ontem. Mas o fato de estar melhor do que ontem não significa que você chegou. Não significa que você já conquistou. Não significa ponto de chegada. Não significa bandeira branca de conquista. Ainda não, porque Deus tem muito mais. Porque Deus tem além do que você pediu e do que você pensou. Porque Deus tem muito além para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Tá melhor. Só está um pouco melhor. Esse momento aí do pouco melhor é para você respirar. Porque ninguém consegue guerrear por muito tempo sozinho. Ninguém consegue só se sustentar de pé com mão para cima, espada afiada. Não. Existem momentos que você precisa dobrar os joelhos, orar e descansar. Davi, esse momento aí que está melhor do que ontem é para dobrar os joelhos, orar e descansar. Mas ainda não é seu ponto de chegada. Davi confundiu as coisas. Davi só pode ter confundido as coisas. Cheguei. Por quê? Tá ganhando melhor, um pouco melhor do que ontem? Se esqueceu? A gente é assim, né? Se esquece. Pagou a dívida de ontem, se esqueceu. Tem um funcionário hoje para cobrir, se esqueceu. A briga em casa já não existe mais, se esqueceu. A enfermidade já não dói. Você já não sente mais dores, se esqueceu. Não. Tá melhor do que ontem, porque Deus é refrigério. Tá melhor do que ontem, porque Deus é refúgio. Tá melhor do que ontem, porque Deus é poder. Tá melhor do que ontem, porque Deus é cura. Tá melhor do que ontem, porque o Espírito Santo faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Tá melhor do que ontem, porque Ele não nos deixa, sabe, nos sucumbir em dor. Não nos deixa, sabe, nos desfalecer ao ponto de dizer: Deus, eu não suporto mais. É quando a gente não suporta que Ele entra com refrigério. Tá melhor do que ontem, Ele levantou. Tá melhor do que ontem, Ele te fez respirar. Mas não é por isso que você vai se esquecer que esse lugar que você está é só uma preparação
para a próxima fase. Oh, aleluia. Eu já posso sentir Deus aqui nessa manhã. Isso é preparação para a próxima fase. E é por isso que muitos não conseguem ir à frente. Por quê? Porque para aí. Porque quando eu não entendo isso, é aí que eu caio nas armadilhas do inimigo da minha alma. Porque Davi, nesse momento de distração, ele vai se distrair. Ele vai colocar os pés pelas mãos, e a gente conhece esse texto. Muitos não conseguem ir à frente porque tem a sensação de linha de chegada, que você terminou, tá tudo bem, quando na verdade você ainda não terminou. Tem muita coisa para conquistar. Você pode escrever aí nessa live pra gente começar agora terminando? Começar terminando? Diga aí, tem muita coisa para conquistar. Tem muita coisa para conquistar. Ah, é assim que eu sou. Não. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda. Ah, eu sei até aqui. Não, é assim que eu trabalho. Não. Abra a tua mente. Comece agora a pensar além daquilo que você já pensou até hoje, sabe? Achando que sabe de tudo e que é o final e que você já aprendeu tudo. Não, a gente nunca aprendeu tudo. Aquilo que você pensa pode não ser definitivo, não. E essa consciência de que fez muito até aqui, não. Entenda, Davi poderia agora dizer assim: eu fiz muito até aqui, porque ele tinha guerreado muito. Tá no capítulo 11, gente. E se a gente lê até o capítulo 11, a gente lê muita guerra. A gente lê muita guerra até o capítulo 11. Isso cansa. É aquela sensação de eu fiz muito. Eu já fiz muito já. Eu já fiz muito. Eu já fiz muito pela essa casa, eu já fiz muito por esse trabalho, eu já fiz muito por esse ministério, eu já fiz muito. Na verdade, ele não tinha noção de que ele faria muito mais. Aleluia. De que Deus iria impulsionar o ministério de Davi para fazer muito mais. Agora ele chega aqui com a ideia de que já fiz muito. Já fiz muito. Chega a hora do descanso. Chega a hora do descanso. Não, vai você, eu vou ficar aqui na varanda. E aí vem a distração. E aí Davi cai. E aí Davi coloca os pés pelas mãos. E aí a armadilha do diabo já está preparada. A cilada do diabo já está preparada. Quando? Quando Davi não vai. Quando na verdade deveria ir. Porque isso aqui não é ponto de chegada. Não é ponto de descanso. Isso aqui é, sabe o quê? É preparação para a próxima fase. Então, se é para ficar, fica direito. Se é para ficar, fica orando. Se é para ficar, fica em jejum. Se é para ficar, fica lendo a Bíblia. Se é para ficar, fica estudando. Se é para ficar, fica se alimentando de Deus. Porque uma vez que você se alimenta do céu, o céu te enche. E se o céu te enche, você não tem tempo para distração que te corrompe, distração que não convém, distração que faz você perder as bênçãos do Senhor. Sabe o que é isso aqui nessa manhã? Pra gente começar essa semana, que já tá, ó, intensa. Sabe o que é? É uma pergunta que a gente pode fazer todo dia pra gente. Quando a gente entende que esse ponto de chegada, a gente ainda não chegou. O que eu posso melhorar hoje? No que eu posso melhorar hoje? Tá melhor do que ontem, mas tá. E o que eu posso melhorar hoje? Amanhã vai estar melhor do que hoje. Mas o que eu posso melhorar no meu amanhã? Depois do amanhã, eu vou fazendo essa mesma pergunta. O que eu posso melhorar? Vai estar melhor do que na terça-feira. Tu tá entendendo? O que eu posso melhorar? Se a gente agir assim, se a gente se fizer essa pergunta todo dia, se a gente colocar em prática, aí sim, a gente vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue.